Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estou aqui com vocês diariamente tirando dúvidas de temas jurídicos de grande importância. E hoje o assunto é o adicional de insalubridade pago ao trabalhador. Quando o trabalhador tem direito, quais os valores, quais os graus de insalubridade e quais os contatos, quais exposições que dão direito ao trabalhador ao adicional de insalubridade. Bom, primeiramente nós temos que entender que nós temos 3 níveis de adicional de insalubridade, mínimo, médio e máximo, né? Que são 10%, 20% ou 40%. E esse adicional de insalubridade, ele é incluído sobre o salário mínimo e não sobre a remuneração do empregado. O pagamento é sobre o salário mínimo, então 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. Isso é o que diz a lei. É claro, se tiver alguma convenção coletiva de trabalho que fale que o adicional é um valor maior ou um acordo coletivo, aí vai valer específico para aquela categoria. Temos uma exceção também, que é a lei do técnico em radiologia, aquele que tira o raio-x, né? Esse tem direito à insalubridade em grau máximo sobre a remuneração toda dele, não sobre o salário mínimo. Mas é uma exceção específica da categoria. Em quais casos, professor Merino, eu vou receber insalubridade? Nós temos muitos casos de exposição ao qual geram insalubridade. Por exemplo, doenças infecto-contagiosas. Quem trabalha em hospital tem esse direito, porque está lá exposto a várias doenças, né? Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, né? E aí vem aquela questão, mas e os outros funcionários que não são médicos, não são enfermeiros, mas que estão lá dentro? O auxiliar administrativo, o pessoal que trabalha lá em outras funções. O que eu posso dizer para vocês é que todas as pessoas que estão dentro de um complexo hospitalar trabalhando, transitando pelos corredores, transitando por onde tem pacientes, né? Eles vão ter direito ao adicional de insalubridade. Por quê? Porque esse adicional de insalubridade, ele pode ser exposto simplesmente pelo ar, porque ele pode respirar aquelas doenças Covid-19, H1N1, tuberculose, enfim, tem doenças que pegam pelo ar. Então, às vezes, você é um auxiliar administrativo, você está na recepção ou você está exposto a essa doença. Não importa a função que você seja, você pode ser supervisor, você pode ser chefe, pode ser auxiliar, pode ser encarregado da manutenção. Se você trabalha num hospital e está exposto a esse tipo de doença, você vai ter direito ao adicional de insalubridade, que pode ser em grau médio ou pode ser em grau máximo, né? 20% ou 40%. Professor Merino, como é que é definido esses percentuais de insalubridade, onde se aplica e onde não se aplica? Toda empresa tem que fazer um laudo, né? A empresa que é sujeita à insalubridade tem que fazer um laudo. E esse perito, que geralmente é um engenheiro de segurança do trabalho, ele vai avaliar quais os locais da empresa e quais os tipos da atividade da empresa que estão sujeitos à insalubridade. Lembrando que a insalubridade está prevista na NR15 do Ministério do Trabalho, norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Lá vocês podem ter a lista de todos os itens que são considerados como insalubres. Lá tem a tabela, né? Mas tem que ter muito cuidado, porque às vezes os laudos da empresa não saem corretamente. E a pessoa tem direito à insalubridade, por exemplo, em grau máximo, mas o laudo lá da empresa diz que era grau médio. E aí isso pode ser levado para a justiça, porque se você entrar com processo judicial pedindo uma diferença de insalubridade, por exemplo, ou você não ganha nada, ou você ganha grau médio e quer ganhar a diferença de grau máximo, o juiz vai nomear um perito específico do juízo, que não é o perito da empresa, que vai fazer uma visita na empresa, acompanhado do empregador e acompanhado do empregado também, vai entrevistar também o empregado e o empregador sobre as atividades, vai verificar o local onde tem a insalubridade e vai fazer um laudo judicial para mandar para o juiz. E geralmente
o juiz não vai acolher o laudo da empresa. Geralmente o juiz vai acolher o laudo do perito ao qual ele recebeu, né, aquela orientação de insalubridade em grau máximo, grau médio, grau mínimo, enfim. Outras coisas que geram insalubridade: limpeza, pessoas que trabalham com lixo urbano, limpezas de banheiro, exposição ao frio, pessoas que trabalham em câmara fria, exposição ao calor, pessoas que trabalham em cozinha, que tem muito calor, mergulhadores, a questão da pressão, isso tudo gera direito à insalubridade. Lembrando que essa insalubridade tem que ser calculada no salário para todos os fins, para fins de férias, 13º, fundo de garantia, o FGTS, né? Aviso prévio, enfim. Ele tem o salário mais a insalubridade, então as férias, 13º, por exemplo, vai receber salário mais insalubridade. A remuneração vai englobar essa insalubridade, inclusive para fins de rescisão também contratual. Mas tem uma questão: o empregado só vai ter direito à insalubridade no momento que ele está em contato com a insalubridade. Se ele for transferido do setor, por exemplo, e não tiver mais no setor insalubre, ele perde esse direito à insalubridade, porque esse pagamento adicional é só no momento que ele está lá, ele não incorpora isso no salário. Não existe essa incorporação. E aí vem uma outra pergunta: professor Merino, eu tenho uma exposição, mas ela é eventual, não é constante, não é todo dia. Eu tenho exposição com insalubridade, por exemplo, 1 hora por dia, ao qual eu faço uma atividade no local insalubre. Por exemplo, tem aqueles repositores do supermercado que vão lá e fazem a reposição dos produtos lá todo dia, por meia hora, 1 hora, 2 horas, mas sai do mercado e vai para o outro. Tem aquelas pessoas que fazem limpeza, por exemplo, 1 vez por dia, uma limpeza que leva 1 hora, 2 horas, por exemplo. Isso também, pela jurisprudência do tribunal, é considerado como direito de insalubridade, mesmo que você tenha um contato eventual com insalubridade, mas que chegue a mais de meia hora diária, meia hora, 1 hora diária, você já vai ter direito a esse adicional de insalubridade. Porém, se ele for ínfimo e reduzido, você tem lá um contato 1 vez por semana, 15 minutos, 2, 3 vezes por semana, 10 minutos, 15 minutos que você lava um banheiro, que você faz alguma coisa, que você tem contato, aí você não vai ter direito a esse adicional, porque o contato realmente ele é muito pequeno. Então, o perito judicial que vai verificar o seu direito à insalubridade, ele vai ter que verificar caso a caso. Por isso que é importante na perícia o empregado descrever exatamente o que ele faz. Contato também com óleos e graxas, pessoal que trabalha com mecânica e tem contato nas mãos com esses produtos, óleos e graxas, também geram direito à insalubridade. Pessoas que trabalham com limpeza, pessoas que trabalham com alguns tipos de álcool para limpeza de impressora, por exemplo, esses álcools que são especiais para isso, eles também geram esse direito à insalubridade, tá? Exposição ao sol pode gerar insalubridade se a pessoa ficar exposta direto a um sol de verão, por exemplo, né? Então também pode gerar insalubridade. É claro que quem está exposto ao sol tem que ter tempo de intervalo, tem que ter um local para o abrigo de sombra nos períodos de intervalo e até um protetor solar, se for o caso, né? Mas se ele ficar exposto diretamente ao sol sem esses cuidados, ele vai ter também direito ao adicional de insalubridade. Então, se tiverem dúvidas, professor, eu quero saber se eu tenho dúvidas, vai lá na NR15. Lembrando que o adicional de insalubridade, ele só é pago naqueles itens que estão na tabela. Se não tiver tabelado, se não tiver regulamentado, não vai ter o direito. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto hoje, adicional de insalubridade. É um tema bem interessante, porque se refere à remuneração de vários trabalhadores. Nos acompanhe nas redes sociais, na nossa página do Instagram, nossa página do Facebook, também na minha página no YouTube, ao qual vocês vão ter aulas gratuitas. Se inscrevam no canal e tem aulas lá de vários temas de direito. E também mandem dúvidas pelo nosso WhatsApp 519962-262. Todos esses canais vão aparecer aqui na tela para vocês, para que vocês possam
ter mais informações e entrar em contato comigo, fazer perguntas por ali. Um grande abraço, professor Merino, e até a próxima. Estaremos aqui todos os dias na Ubra TV, às 13h30, com uma nova informação para você.